Hoje nós vamos mostrar para a criança não crente dentro da nossa história os 6 pontos do caminho da salvação de maneira natural. Você vai saber qual ponto você está aplicando, mas a criança não. Por isso, é importante você memorizar esses 6 pontos e conforme você vai contando, você vai praticando, você vai memorizando, você vai fazendo de maneira muito natural e prática, tá certo? Nós escolhemos esta história bíblica, a história de quando Pedro é livre, é solto da prisão, que está no livro de Atos, capítulo 12. Se você quiser, pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo esta história. Primeira coisa que nós temos que fazer é escolher um começo para esta história. Nós já escolhemos a história, já escolhemos o capítulo a ser contado para as crianças. Agora, como eu devo começar esta história? Então, você vai ler todo o capítulo e vamos procurar dentro desta história, neste capítulo, algo que possa ser colocado no começo da história. Eu li todo o texto e em determinado ponto do capítulo eu vi que alguém estava batendo a porta. Me trouxe então à mente que eu posso usar este momento de, vamos dizer assim, de curiosidade para colocarmos dentro da nossa história já no seu início, fazendo o início desta história. Então, como que eu fiz? Lá não está no capítulo dizendo que Pedro estava batendo a porta quando ele saiu da prisão? Vocês podem ler aí na apostila. Eu faço então o barulho. Quem está batendo a porta? Quem será? Meu começo foi curto, envolvente, atraente e eu usei o quê? Uma frase exclamativa ou uma pergunta? Eu usei uma pergunta. Quem será que está batendo a porta? E é claro que eu tenho que fazer ênfase na minha voz. Eu não posso começar uma história. Quem será que está batendo a porta? Houve atração? Houve curiosidade? Não, você tem que dramatizar. Toque, 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 toque. Quem será que está batendo a porta? Vocês ouviram? Aí pode bater de novo. Vocês estão entendendo? Então, eu já comecei a minha história. Começo curto, envolvente e atraente. Depois do início, o que eu faço agora? Sempre que você terminar esse início com uma pergunta, ou uma frase exclamativa, ou até um objeto, como eu já disse, você começa a história assim. A Bíblia nos conta. É claro que você precisa falar isso quando a história é bíblica. Se a história for história de moral e não bíblica, você não precisa começar dizendo isso. A Bíblia nos conta. Como a história escolhida foi bíblica, então depois do meu começo, né? Quem está batendo a porta? Eu já inicio a minha história dizendo, a Bíblia nos conta, e aí você começa. Olha o que está escrito na nossa apostila. Acompanhe comigo na parte do andamento. A Bíblia nos conta que um rei chamado Herodes estava maltratando alguns homens que serviam a Deus e chegou até a matar um servo de Deus chamado Tiago. Peraí, matar? Qual ponto eu posso aplicar neste momento da história? Pecado, porque matar é pecado. Então você vai aplicar que ponto? O ponto 3, que é o pecado. Vocês se lembram? Memorizaram os 6 pontos? Então, neste momento que eu falo que Herodes estava matando o servo de Deus e chegou a matar Tiago, eu já aplico o ponto 3, porque me cabe aí. Eu posso aplicar o ponto 4 aí, que Jesus morreu? Não combina. Será que eu posso colocar aí já o apelo? Ponto 6, que é o presente da salvação? Não combina, tem que combinar. O ponto tem que encaixar-se dentro da história. Então, quando eu falo que Herodes estava matando as pessoas, me vem à mente um dos pontos. Eu vou colocar o ponto 1, Deus? Pode se colocar, mas acho que aí se encaixa mais o ponto 3, pecado. Então, quando eu colocar aí as crianças que Herodes estava matando o servo de Deus, eu posso colocar o ponto 3. Então, como eu acrescento? Herodes pecou contra Deus, porque matar é pecado.
Pecado é tudo que a gente faz que desagrada a Deus. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram. Eu pequei, você pecou. Nós somos separados de Deus. E Herodes também pecou quando matou Tiago. Então vocês viram que eu apliquei qual ponto até agora? O ponto 3. Eu não comecei com 1, que o ponto 1 é Deus. Vocês se lembram que Deus é amor? Eu comecei pelo ponto 3 da minha história. Aí apliquei esse ponto 3. Tem que aplicar outro ponto agora? Não, nós vamos para a massa do nosso bolo, porque os pontos são o nosso recheio, se lembram? Então eu coloquei que os pontos de 1 a 6 são os recheios do nosso bolo. E as narrativas são a parte da massa do bolo. A narrativa da história, os acontecimentos da nossa história. Então quando eu apliquei o ponto 3, quando Herodes estava matando os servos de Deus, eu já apliquei o ponto 3, então está na hora de ir para a minha massa, que é a minha narrativa. Então eu continuo a minha história. A minha história diz assim, que quando Herodes viu que isso que ele fazia estava agradando ao povo, ele mandou prender a Pedro. E assim, 16 soldados foram cuidar e vigiar a Pedro para que ele não fugisse da prisão. Mas enquanto isso, que Pedro estava na prisão, algo estava acontecendo. A igreja orava por Pedro. Neste momento que eu falo orava por Pedro, é uma vitamina para a criança crente, porque a criança não crente não vai entender ainda sobre oração. Então aí eu estou colocando uma vitamina, como que eu posso dizer? Algo edificante para a criança. Enquanto isso, a igreja orava por ele a Deus. Então eu continuo a minha história. Certa vez, Pedro, dormindo na prisão, Deus, vendo que a igreja estava orando, enviou o seu anjo para onde estava Pedro. Olha uma observação. Quando a Bíblia fala o anjo, ele se refere ao próprio Jesus. Quando ele fala um anjo, é qualquer um. Quando se diz o anjo, que é o caso do nosso capítulo, ele está se referindo a Jesus. Então Deus enviou o seu anjo onde estava Pedro. Qual ponto que eu posso aplicar aí? O ponto 1. Por quê? Combina. Sim, Deus é poderoso. Estou usando uma qualidade de Deus. Vocês se lembram que quanto mais você coloca atributos, qualidades a Deus, mais enriquecida fica a sua história? Então aí está dizendo, Deus é poderoso e ele amava a Pedro e ama você e a mim. E eu tenho que colocar então o versículo, porque toda vez que eu colocar o ponto 1, nós temos que colocar o versículo. E quem diz que Deus amava Pedro, ama você e a mim? É o que está escrito e a Bíblia prova isso, como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Deus amou você, a mim, de uma forma tão inexplicável que enviou o único filho que ele tinha para morrer por nós. E se nós crêssemos nisso, nós seríamos salvos. Vocês viram que eu não usei as mesmas palavras do versículo, eu praticamente traduzi, eu fiz com que este versículo estivesse na linguagem infantil. E eu dou aqui uma sugestão para que vocês usem a Bíblia da linguagem de hoje, porque é uma linguagem muito mais popular e compreensível às crianças. Depois que eu apliquei o ponto 1, que eu falei que Deus amava Pedro, ele era poderoso, eu coloquei duas qualidades aí, que ele é amor e que ele é poderoso, né? Então, eu enriqueci a minha história. Então, eu não vou colocar outro ponto agora, não. Eu vou colocar a narrativa, a continuação da minha história. Eu não posso colocar um ponto atrás do outro para que a história não fique ruim. Então, vamos seguindo a nossa história. O que aconteceu depois que Deus enviou o seu anjo até a prisão? Então, nós vamos começar a contar isso aí agora. Pedro estava ali na prisão, com duas correntes em suas mãos, além de terem guardas na porta que guardavam a prisão. Vocês viram que não tem como ele escapar, porque tinha guarda para todos os lados, ele estava com corrente nas mãos, como ele iria poder correr? Mas, de repente, uma luz muito forte resplandeceu dentro daquela prisão. E então o anjo do Senhor, naquele momento, falou a Pedro, Pedro, levanta-te depressa, agora! Neste momento, crianças, caíram das mãos de Pedro as correntes. E o anjo ainda falou a ele,
Põe as suas roupas, coloque as suas sandálias. E Pedro, então, obedeceu à voz do anjo e saiu atrás dele. Pedro não sabia que aquilo que estava acontecendo era verdade. Ele achava que era uma visão. Então, como Pedro era obediente, ele imediatamente fez que o anjo havia pedido a ele. Levanta-te, Pedro. Ele se levantou, colocou suas sandálias e foi seguindo o anjo. E passaram pelo primeiro portão onde estavam os guardas. Eles não foram vistos. Passaram pela segunda guarda, pelo segundo portão e finalmente chegaram ao portão da rua e aquilo foi espetacular, foi maravilhoso, porque ele obedeceu. Ou então você pode usar também aquela outra vitamina que eu disse, né? Isso porque a igreja orava a Deus. Mas você, repetindo e novamente lembrando vocês, não se pode colocar duas vitaminas numa mesma história para as crianças crentes. Nós colocamos aqui obedecer e orar. Mas a gente colocou somente para mostrar para vocês que dentro de uma história pode-se achar várias lições para a criança crente. Mas você sempre deve escolher uma só lição, uma só vitamina de cada vez para cada história. Vocês viram que até a altura desta história nós aplicamos 2 pontos. O pecado, né, quando Herodes estava matando os servos de Deus, e depois falamos do ponto número 1, que Deus amava e que Deus é amor. Então, nós aplicamos 2 pontos até agora. Faltam 4. Faltam o ponto 4 e 5, morte e ressurreição de Cristo. Falta o ponto 2, sobre Jesus. E falta o ponto 6, o presente da salvação. Vamos ver onde vamos aplicar esses pontos no decorrer da nossa história? Quando Pedro caiu em si, ele já estava na rua, fora da prisão, ele viu o quanto Deus teve misericórdia dele. Deus é misericordioso, ele tem pena de nós. Vamos dar uma pausa aqui. O que eu usei agora? A palavra misericordioso. Veja na sua apostila. Eu coloquei mais uma qualidade de Deus. Então, quanto mais você coloca qualidades sobre Deus, mais a sua história vai sendo produtiva, edificante, enriquecida, rica de qualidades sobre o Senhor. Nós colocamos aqui que Deus é misericordioso. Então, a criança não crente já aprendeu que Deus a ama, o que é o pecado, que é tudo que desagrada a Deus, aprendeu sobre misericórdia, que nós aplicamos agora, mas ainda não colocamos mais nenhum ponto, colocamos somente o ponto 3 sobre o pecado e o ponto 1 sobre Deus. Tá difícil? Tá complicado? Calma! Nós vamos praticando e tudo isso vai ficar muito fácil à medida que você vai lendo a apostila, memorizando e praticando com as suas próprias crianças na sua própria escola bíblica. Quando Pedro saiu lá para a rua, ele viu quanto o Senhor foi misericordioso, quanto Deus teve misericórdia dele, que havia cuidado dele e o tinha livrado de cair nas mãos daquele rei mau, o rei Herodes. Então Pedro foi direto para a casa de Maria, porque lá na casa dela estavam reunidos os irmãos. A igreja estava orando por sua libertação, para que Deus o livrasse da prisão. E o povo ali, os irmãos, não sabiam que ele já estava livre. E quando ele chegou à porta da casa de Maria, ele então começou a bater a porta. Vejam que ele foi direto àquela casa porque eu tenho certeza que ele queria contar o que havia acontecido com ele. Pedro estava lá na prisão, estava preso. E a Bíblia também fala que Jesus, o único Filho de Deus sem pecado, um dia também foi preso. Não somente preso, mas ele também morreu, ponto 4, e ressuscitou, ponto 5. Como diz no livro de 1 aos Coríntios 15, versículos 3 e 4. Neste momento eu estou aplicando 2 pontos, os 2 pontos gêmeos que devem estar sempre juntos, que Jesus morreu e ele ressuscitou. Mas você não deve colocar ponto 4, ponto 5. Eu só fiz isso para você, professora, entender qual ponto está sendo aplicado neste momento da história. Então nós vemos que naquele momento em que Pedro estava batendo a porta e que ele estava preso, ele iria contar aos irmãos que ele estava preso, me trouxe algo que eu posso combinar e colocar como recheio da minha história, que Jesus também esteve preso e que ele morreu
ponto 4, e ressuscitou. Então, toda vez que eu disser que Jesus morreu, eu tenho que dizer que ele ressuscitou, que senão a criança vai achar que ele continua morto. Aí você aplica esses pontos, o 4 e 5, sempre juntos, nunca separado, dentro da nossa história, e complementa esses pontos 4 e 5 com o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Então, aplicando o ponto 4 e 5, está na hora de eu ir para a massa, porque eu estou aplicando aí o recheio no meu bolo, não é? Que todos os pontos são o nosso recheio, e a história, a narrativa da nossa história é a massa do bolo. Então, eu apliquei o 4 e 5, não posso colocar mais nenhum ponto agora. Agora é hora de nós colocarmos a massa do bolo, que é a narrativa da nossa história. Então, nós vamos continuar contando. O que vem depois que ele bateu a porta? Naquele momento que ele bateu a porta, uma menina chamada Rode estava naquele grupo de oração, juntamente com aqueles irmãos na casa de Maria. Ela foi a única que ouviu alguém batendo a porta, e ela foi até a porta atender. Só que a Bíblia fala que ela não reconheceu a Pedro. Será que Pedro estava diferente? Será que ele estava magrinho? Será que ele estava feinho? Será que ele estava muito diferente, que ela não o conhecesse? A Bíblia não fala nada, mas eu posso imaginar que ele estava bem abatido. Porque ficar numa prisão não é fácil. Deve ter passado fome, deve ter sido muito maltratado, e acho que é por isso que Rode não o reconheceu. Então agora eu estou contando as narrativas da história. Então tudo que você achar que possa enriquecer a sua história, como eu coloquei agora, que por que será que Rode não havia reconhecido a Pedro? Você sempre diz, a Bíblia não fala, mas eu suponho. A Bíblia não diz, mas eu acho que. Entendeu? Algo que não venha alterar o conhecimento bíblico ou alterar o texto original da palavra de Deus. Depois que eu coloquei o ponto 4, que é a morte, 5, ressurreição, eu contei que Rode não havia o reconhecido. Então eu prossigo, né? Então, naquele momento, ele continuou batendo a porta, porque Rode não o havia reconhecido. Ele continuou insistindo, batendo a porta. E naquele momento, Rode disse, gente, é Pedro que está à porta. Imagine, Rode estava muito alegre e até assustada, porque ele não estava preso. Eu creio que aquele testemunho não somente tocou o coração dos irmãos, mas também daquela menina. A Bíblia diz que aquela menina, Rode, ela ficou espantada e ela nem reconheceu que era Pedro, de tão alegre e esfuziante que ela ficou. Vejam que interessante. Não somente os irmãos da igreja ouviram aquele testemunho, como também a menina. Vocês vejam que o evangelho de Jesus é para todas as pessoas, é para você também. Hoje Jesus quer entrar no seu coração, ele não está mais morto. Ele está aqui para entrar na sua vida e você começar a tê-lo como seu amigo. Você quer receber esse presente da salvação? Se você quiser, baixe a sua cabeça e ore comigo estas palavras. Aí você faz a oração rapidinha, né? E pode até terminar dizendo, olha, e Pedro então entrou na casa e contou a todos que Deus havia feito na libertação da prisão. Então nós podemos ver que Pedro, ele estava mostrando que realmente Deus o havia livrado da prisão. Nós falamos que Deus é poderoso, misericordioso. Enfim, nós conseguimos colocar os 6 pontos em toda a história. Vocês viram como é fácil? Eu comecei mostrando o pecado de Herodes, depois eu falei que Deus amava a Pedro, que Deus amava, e depois eu falei sobre morte e ressurreição, depois eu falei que Jesus também esteve preso, ele era o único filho perfeito e é o único filho sem pecado, enfim. Vocês viram que eu fui intercalando, não foi na ordem dos pontos 1, depois o ponto 2, o ponto 3, não, eu comecei pelo ponto 2. Vocês vejam que não é necessário seguir os pontos na sua ordem sequencial. 1 primeiro, depois eu aplico 2. Não, eu comecei com o ponto 3, pecado. Depois eu fui para o ponto 1,
Vocês estão vendo que eu posso colocar onde se encaixar. Tenha muita sensibilidade. Não é porque você tem que colocar os 6 pontos dentro da sua história que você vai colocando em qualquer lugar, porque senão a história perde seu sentido, sua linha de raciocínio fica chata e a criança não tem interesse nenhum de ouvir a história. Coloque onde se encaixar o ponto. Vai ter um lugar certo para você encaixar, tá certo? Quando você terminou a história, né, que você contou que Pedro pediu que eles fizessem silêncio, creio que eles estavam orando, contou como Deus o libertara da prisão, tal. Então você terminou a sua história. Então você, dentro da sua história, na narrativa, você apresentou para a criança não crente quem é Deus, quem é Jesus, o que é o pecado, que Jesus morreu e ressuscitou e ofereceu para ela o presente da salvação. E a criança crente, o que ela aprendeu dentro da nossa lição? Ela aprendeu 2 lições, mas repetindo, eu coloquei 2 lições, mas você sempre coloca uma de cada vez, uma vitamina de cada vez, uma lição bíblica, uma verdade de cada vez. Eu coloquei 2 dentro da história para mostrar a vocês, preste atenção, os momentos em que você pode puxar uma lição, uma verdade bíblica. Então nós vimos pelo exemplo daqueles irmãos orando na casa, que é uma lição que a igreja orava, e depois eu mostrei que Pedro obedeceu à voz do anjo. Então são 2 lições diferentes, mas eu vou colocar dentro da minha história apenas uma lição de cada vez. Então, dentro da lição bíblica, como eu disse, nós alcançamos a criança não crente com 6 pontos e uma vitamina, uma lição bíblica para a criança crente. E existe 2 frases, ou até 3, que nós colocamos para que a criança crente saiba que aquela lição não é uma ordem sua, é uma ordem de Deus, é um ensinamento de Deus para ela. Então nós podemos usar 3 frases. Ou você diz, Deus quer que você ore, a Bíblia manda que você ore, ou a Bíblia diz que você ore. Toda vez que eu aplicar uma lição, uma verdade, eu tenho que trazer um exemplo para a criança entender quando orar, por que orar, como orar. Então, isso nós chamamos de aplicações da lição para a criança crente. Como podemos aplicar o ensino à criança crente? Vamos lá voltar para a nossa história que nós contamos hoje como exemplo para vocês. A história de Pedro, quando ele é solto da prisão. Naquele momento em que você for preparar a história, é claro que, como vocês já aprenderam, precisamos ter uma organização, um planejamento da nossa história, um rascunho. Naquele momento você vai orar ao Senhor e pedir a Ele, Senhor, qual é o ensinamento que o Senhor quer que eu dê às minhas crianças hoje na escola bíblica? E Deus vai tocar no seu coração. Vamos supor que Deus tenha colocado em seu coração sobre as crianças aprenderem como orar, por que orar, como nós fizemos hoje na nossa história de Pedro. Voltando então a essa história de Pedro, nós pegamos esta lição bíblica, esta vitamina, oração. Então, toda vez que nós formos aplicar uma vitamina à criança crente dentro da nossa história, nós temos que aplicar de maneira que a criança entenda como fazer aquela lição, como praticar aquela verdade que você está ensinando. Então, toda vez que você for aplicar aquele ensinamento, aquela lição, aquela vitamina à criança crente, você vai dizer, e você que já é uma criança crente, aí você vai usar uma daquelas frases, Deus quer que você ore. Aí você vai colocar o exemplo da história, assim como a igreja orava para a libertação de Pedro. Nós temos que aplicar e colocar como exemplo a criança como orar, por quê, quando, onde. Então você sempre vai variar esse tipo de aplicações. Você não vai fazer uma coisa simples assim, tipo, quando Deus quer que você ore? Sempre? Isso é muito genérico. Nós temos que procurar exemplos da vida da criança. Por exemplo, você que já é uma criança crente, Deus quer que você ore. Quando Deus quer que você ore? Quando você está no escuro do quarto, as luzes estão apagadas, todo mundo está dormindo e você acorda de repente e você acorda com medo. Não é um exemplo que acontece na vida da criança? Então você não vai falar, quando Deus quer que você ore? Sempre? É muito genérico, é muito vago. Vamos ser mais específico e aplicarmos aquela lição na vida, no exemplo do cotidiano da própria criança.
Não somente quando, podemos estender um pouquinho mais o nosso exemplo. Podemos colocar por quem devemos orar? Pelos nossos pais, por exemplo, talvez o papai esteja com dificuldade de arranjar um emprego. Também orar pela nossa família, por aqueles que estão no hospital, as criancinhas que estão doentes. Talvez você tenha alguém da sua casa que esteja doente. Quem aqui tem alguém da sua casa que está doente? Então você faz a criança participar da sua história, participar da aplicação daquela lição, daquela vitamina, daquela verdade na vida dela. Aí na nossa apostila nós colocamos vários exemplos, né? Várias aplicações. Por quem, como, por quê, onde, quando, mas não que você deva colocar todos de uma vez só. Você coloca 2 ou 3 por cada lição. E se você colocou na lição de hoje quando e por quem você deve orar, na outra lição você vai colocar por quê ou como, sempre variando para não ficar uma coisa repetitiva. E não seja genérica, seja específica, colocando exemplos da vida da criança para que ela entenda que ela realmente pode fazer aquilo que a Bíblia está ensinando, que era e que é a igreja orando incessantemente por Pedro. Depois que você fez as aplicações, por exemplo, como a gente usou, quando nós devemos orar, né? Aí eu falei, quando você estiver no escuro com medo. E por quem? Eu falei pelas criancinhas doentes, pelos nossos pais, quando o papai está buscando emprego. Aí eu coloco um desafio. Depois que eu fiz essas 2 aplicações de quando e por quem, eu vou lançar um desafio para a criança crente. Você pode dizer, durante essa semana, nós vamos orar por todas as pessoas e as criancinhas que estão precisando de alguma coisa, crianças necessitadas. E na próxima aula vocês vão me contar, ou vão trazer uma roupinha, ou algo para a criança necessitada. Ou você mesmo pode dar, onde você estiver, uma comida para uma criança que esteja na rua, com a sua família, e depois na próxima aula vocês vão me contar. Então eu lancei um desafio para que aquela lição dada em aula seja praticada durante a semana na sua casa, onde ela estiver. E assim então nós concluímos esta parte da história, o início, o meio e o fim, o corpo da história. Não fique triste, não fique desanimado, porque você pode pensar, é muita coisa para decorar. Não, gente, isso aqui é teórico. É bastante abrangente, nós temos que explicar bem, mas na parte prática é muito fácil, como eu falei e repito. É conforme você vai contando, você vai praticando, você vai fazendo isso naturalmente. E nos próximos meses você vai tirar isso de letra e vai ficar muito fácil para você contar história. Até a próxima aula.